Bom, pessoal, conforme o combinado, estamos aqui novamente conversando com o professor Barnabé na disciplina de matemática. Bom, professor, vamos entrar aí num assunto, né, que geralmente tem uma certa dificuldade de compreensão na linguagem matemática, né? E nós sabemos que quando estamos trabalhando com matemática, nós devemos sempre retomar as vivências cotidianas das crianças, né? Com os números, com a forma e espaço, e também com as experiências que foram desenvolvidas na educação infantil, né? Para iniciar uma sistematização, podemos dizer assim, dessas noções, né? Professor, nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas somente às aprendizagens dos algoritmos das chamadas 4 operações, né? Apesar, é claro, da sua grande importância. No caso, professor, do primeiro e segundo ano, né? Como que poderíamos trabalhar com as crianças a questão dos números, né? Num contexto assim bem próprio dessa faixa. Para a gente entender esse contexto, Azeitona, é importante que a gente compreenda antes qual é o objetivo do trabalho com números. Quando a gente trabalha com números, é como você falou, eu não posso ficar preso às 4 operações. O que acontece muitas vezes é que os professores acabam, por não ter muita vivência, principalmente nas suas formações iniciais, os professores acabam buscando ensinar como eles aprenderam. E aí o que acontece? Será que a gente aprendeu ou a gente sobreviveu à matemática? Tem uma diferença grande nessa história. Podemos dizer que a maioria sobreviveu. A maioria sobreviveu a ela, porque assim, quando você aprendia as 4 operações, os algoritmos das 4 operações, você aprendia o mecanismo, você não compreendia o que estava sendo feito. É uma pergunta que eu sempre faço com os professores quando eu trabalho com cursos de formação. A pergunta é sempre essa: você faz uma conta de dividir, mas se você não compreende o que essa conta quer dizer, ou quais são os números que estão ali, o que eles querem dizer, você não entendeu, e para você passar isso para o aluno, muito provavelmente você vai passar como um mecanismo e não com entendimento. Sim. Então tem uma diferença bem grande. Quando a gente trabalha com primeiro e segundo ano, a ideia não é algoritmizar logo de cara. Sim. Primeiro porque o aluno de primeiro e segundo ano ainda está sendo alfabetizado. Sim. E precisa desenvolver as primeiras ideias e as primeiras noções de número. Ok? Os números fazem parte do cotidiano das crianças. O tempo todo eles estão lidando com os números, mas como a gente já falou anteriormente aí na nossa conversa, nos outros blocos, é importante que a gente entenda que o número, como conceito de número, ele vai aparecer com diferentes características. Sim. Às vezes ele aparece como código, às vezes ele aparece como relação de ordem, às vezes como quantidade, como medida. Se a criança não consegue identificar e diferenciar essas situações, muito provavelmente ela vai se perder na compreensão. E aí gera lá na frente aquela pergunta que a gente cansa de ouvir nas aulas de matemática, né? Professor, é de mais ou é de menos? É de vezes? Que conta eu uso? Por quê? Porque o aluno não compreendeu qual é a intenção daquele número naquele contexto. Então é importante que a gente deixe claro que esse contexto precisa ser definido e precisa ser explorado com as crianças. Números, como a gente falou, faz parte do cotidiano, mas a gente pode trazer diferentes ideias. Sim. Então você pode trazer situações problema que podem ser exploradas com contextos numéricos de quantidade, com relações de medida, e aí a gente consegue fazer uma conversa muito tranquila entre as áreas temáticas de números e grandezas e medidas, porque no trabalho com grandezas e medidas a gente vai ver nas habilidades elencadas ali, você tem o sistema monetário aparecendo com muita força, bem explícito, principalmente nos anos iniciais. Mas o sistema monetário é um recurso muito interessante para você compreender o sistema de numeração. Sim. Principalmente compreender a base de centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos, né, para você compreender esses aspectos que são essenciais nos anos iniciais. Então, o segundo ano já vai começar a trabalhar com o sistema monetário e vai começar a explorar essas ideias com bastante ênfase. Né? Você vê, né, professor, a própria questão de números no primeiro ano, ela coloca lá nos objetos de conhecimento, né, para alguns podemos referenciar como conteúdo, né, aquela faixa de conteúdo, ele diz lá leitura, escrita e comparação de números naturais até 100. Né? Exato. Então, porque eu vejo assim, muito nos anos iniciais, que os professores vão até 10, 20 e param por ali. Ou vão para o outro extremo, né, Azeitona? Tem escolas que é aquela coisa de você preparar o aluno para o vestibular desde o primeiro ano,
que quer colocar no segundo ano uma ordem numérica de milhar e dezena de milhar e centena de milhar para aluno de segundo ano que não tem a menor noção do que é uma centena de milhar. Né? E uma coisa que o professor comentou que eu achei bem interessante e não, nada é por à toa, a primeira habilidade do primeiro ano, que é EF01, MA01, que se trata de números, ela deixa bem claro. Utilizar números naturais como indicador de quantidades ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Exato. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Exatamente. Aquilo que a gente falou sobre as diferentes características do número e a importância dessas diferentes características. Quando o aluno consegue discernir essas características, é claro que você não chega para o aluno e fala assim, olha, hoje nós vamos trabalhar a ideia de medida no número. Você não precisa disso. Você precisa que o aluno compreenda naquele contexto como é que eu desenvolvo essa relação. Você não precisa explicitar para ele e dizer, nós vamos trabalhar com código. O aluno não consegue nem, primeiro e segundo ano, não consegue nem diferenciar isso. É construir fatos, né, professor? É construir fatos, daí vai entrar fatos de adição, né, e como pode a questão o procedimento até de cálculo para poder resolver esse problema, por exemplo, né? Exato. Mas o fato de construir fatos. E aí vem a importância do professor dos anos iniciais perceber que, principalmente o professor de primeiro e segundo ano, perceber que você trabalhar com contagem, você trabalhar com agrupamentos, com desagrupamentos, né? A gente está falando principalmente dos grupos de 10. Por que dos grupos de 10? Porque o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. Se fosse um sistema de numeração com base 5, a gente ia pensar em grupos de 5 e estaria feliz, tá certo? Mas como é uma linguagem que é compreendida no mundo inteiro, é importante que a gente compreenda as características do sistema de numeração. E aí que a gente fala da grande diferença. Quando a gente trabalha com primeiro e segundo ano, o nosso objetivo é fazer com que a criança compreenda as especificidades do sistema de numeração. Claro que não nesse ponto tão avançado, como a gente falou que vai ser desenvolvido ao longo do ensino fundamental, mas é importante que a gente entenda também como é que a gente vai trazer, dentro dessas características do sistema de numeração, o que vai nortear o trabalho com adição, o que vai nortear o trabalho com subtração, como que eu posso explorar essas características dentro do trabalho com multiplicação. Então, quando o aluno compreende a relação de agrupamento, por exemplo, a gente consegue pensar em grupos sendo organizados, as primeiras ideias de multiplicação começam a aparecer. Então, eu não estou falando da operação no algoritmo, a monta, a conta armada. Né? Eu sempre falo para os alunos e falo também para os professores, você monta a conta armada, fecha os olhos, mentaliza a sua conta armada e imagine ela acontecendo. Muitas vezes ela acontece na sua cabeça sem a compreensão de uma situação cotidiana. E às vezes dar significado para essas operações, que é o processo que a gente vai fazer no primeiro e segundo ano, é essencial. Se a gente não der significado para essas crianças compreenderem o que é que está sendo feito, elas não vão entender. E a própria base traz nas suas habilidades, até nos seus objetos de conhecimento, em algumas habilidades ela fala assim que é para exercitar o cálculo mental. Exato. Né? Mental ou escrito. Ela pede, e o professor comentou agora, como estamos falando do primeiro e segundo ano, ela coloca problemas envolvendo, na questão dos números ainda mais específico do segundo ano, ela coloca lá problemas envolvendo diferentes significados da adição e subtração. Juntar, acrescentar, separar e retirar. Exato. Né? Como falando, já não é montar a conta, né, para a criança, né, e aqueles vícios, né, que muitos professores têm, passa para cima, passa para baixo, é menos, é mais, né, que a linguagem matemática nunca trouxe isso, né, que é menos, passa como mais. Exato. Né, dividindo, passa multiplicando, né, passa, ela vai sair correndo e vai passar para lá, né, mas é uma linguagem corriqueira, né, que, e por incrível, por mais que você ache uma bobagem isso, né, professor, mas a gente percebe que quando os alunos chegam no ensino médio, somente no terceiro ano, os alunos cometem erros assim básicos do básico desse negócio de passa para lá e passa para cá, né? E aí você falou de uma situação bem específica, Zeitano, que é a ideia do erro. O erro, principalmente nessa fase de primeiro e segundo ano,
ela é uma pista. O erro é uma pista para você perceber por onde você pode caminhar. Quando a gente fala do sistema de numeração e do entendimento dessas operações, como é que eu vou organizar o pensamento sobre as operações, o aluno ainda não tem consciência do algoritmo. O algoritmo nunca foi apresentado para ele. Ele não sabe que é uma conta armada, ele não sabe o que é. Um aluno de primeiro e segundo ano não trabalha com algoritmo de divisão, por exemplo, mas ele faz operações de divisão. Isso não quer dizer que ele não faça uma operação de divisão. Então, a liberdade que o aluno tem em trabalhar com diferentes registros da sua operação é essencial. Quando ele começa a organizar o trabalho dele, ele começa a desenvolver o pensamento no campo da divisão, é importante que ele consiga fazer registros que remetam a essa ideia a ele, não a qualquer outra pessoa. Ele ter o entendimento. Daí a compreensão do professor a lidar com essas situações. Por exemplo, entender que um aluno pode registrar de uma maneira, outro aluno pode registrar de outra, e como é que elas conversam para que a gente chegue na compreensão do sistema de numeração. O importante aqui é compreender o sistema de numeração, não simplesmente bitolar com relação a algoritmos clássicos. E você vê, professor, falou sobre seu comentário agora, né? Por isso que não é uma coisa de ficar claro, né, pessoal? Tentem tirar um pouco, talvez muitos devem comentar, eu já faço isso, né? Mas hoje tá ótimo, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é assim, não é mais bloco. Eu vou ensinar isso, acabou. Agora eu vou ensinar isso, acabou. Porque no próprio primeiro ano, a questão da probabilidade estatística, né? Ela traz lá a 20, para quem for ver, EF01MA20, ela traz lá, classificar eventos envolvendo casos como acontecerá com certeza, talvez aconteça, impossível acontecer nas situações do cotidiano dessa criança do primeiro ano. Exatamente, a gente está falando de um âmbito de probabilidade muito específico. Porque uma coisa vai estar puxando a outra, né? Então não é, vou ensinar número agora, esqueça, vamos ensinar agora a grandeza e medida, agora esqueça, vamos ensinar a probabilidade estatística, esqueça o resto. Não. A base já diz isso lá no começo, que o trabalho com matemática não é formado de gavetinhas, né? A ideia não é você trabalhar, vamos, números agora, abre a gaveta de números e vamos trabalhar, abre a gaveta de geometria e vamos trabalhar. Há uma conversa o tempo todo entre essas áreas. Quando a gente fala de probabilidade, isso fica muito claro. Como a gente falou, o entendimento da criança e quando isso é possível, quando isso não é possível. Quando a gente fala do sistema de numeração, a mesma coisa. Quando isso é possível e quando isso não é possível. Dependendo do contexto que você traz uma operação, por exemplo, isso fica mais claro para a criança ou isso não fica claro, você vai ter que buscar um outro contexto. E isso vai muito da realidade de cada uma dessas crianças, por isso que a gente já falou lá no começo, do professor entender qual é a sua realidade. Você ter situações onde crianças de primeiro e segundo ano trabalham muito bem com operações, porque já usam, por exemplo, o sistema monetário no cotidiano com tranquilidade. Outras não. Então tem uma diferença bem grande, principalmente com relação às necessidades de cada ambiente escolar e cada ambiente social que a gente vive. E é a importância, né, professor, do contexto, porque veja, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Pode-se pedir... calcule a área, não sei o que, vamos pegar mais os anos finais, né? De um tanque de um avião, de combustível de um avião, né? Quantos litros vai, tendo as medidas, larará. Se a pessoa não tem noção, ela pode ter noção do tamanho de um avião, que é grande, mas ela sabe aonde está esse tanque, ela sabe quantos litros cabe, então ela não tem essa noção, diferente de uma moto. Se eu falar assim, se caso ele fez alguma conta lá, né? E por algum erro de menos ou mais, ou multiplicação e divisão, as 4 operações, né? Não estou falando das crianças nos anos iniciais. Ele fizer um cálculo e der 500 litros... Alguma coisa está errada nessa história. Alguma coisa está errada. Como é que um tanque de uma moto vai comportar 500 litros? Por isso que o trabalho, a gente falou que o trabalho com resolução de problemas... Não é fazer conta por conta. Exato. Né? O trabalho com resolução de problemas é essencial. Então, para a criança dar significado àquilo que ela está fazendo, ela precisa trabalhar com a resolução de situações, problemas que permeiem essas operações. Né? Senão, a gente não consegue compreender onde que a gente vai usar isso, como a gente vai usar isso e por que a gente está usando isso. Né? Vai ficar conta por conta, Conta por conta, e não é esse o objetivo. Bom, pessoal, mais um bloco se encerrou. E isso que nós começamos a falar só do primeiro e segundo ano. É muita coisa ainda que temos ainda, muitos blocos pela frente. Aguardem que os próximos blocos, a tendência, como diz, né,
a numeração, né, os nossos próximos blocos, vamos aprofundar cada vez mais. Deixo o meu grande abraço para vocês e até o próximo bloco.